você vê acontecendo aqui no Brasil. Quanto mais os evangélicos crescem, mais o ditatorialismo, o caudilismo e a convergência para um líder despótico é o que surge como vocação intrínseca. Esse marco colonizador, em épocas que a gente fala tanto em decolonialidade, na necessidade de pensar a sociedade para além desses dogmas, desses valores impostos pela a nossa catequização e pelo cristianismo, eu queria começar perguntando como você vê hoje esse panorama da religiosidade e da religiosidade no seu viés mais... Eu vou usar xiita, mas obviamente de forma metafórica, né? No seu viés mais exacerbado, mais extremista, crescendo em um contexto que a gente tinha que ver exatamente o contrário, mestre. Queria saber. Eu acho completamente trágico. E tenho angústia de ver. Porque é o tipo da coisa que no curso da história nunca melhorou. Você já observou, você estuda história, todos vocês aqui, a religião não melhora com a história, ela só piora com a história. Ela não agrega valores, ela se destitui dos melhores valores. E tanto mais quanto a gente vá chegando em épocas em que você veja o anúncio de grandes descobertas e produções tecnológicas, aparentemente, do ponto de vista da psique coletiva, quanto mais tecnologia você põe, mais tem algum processo reverso na alma humana que se aferra numa insegurança enorme ao que possa ser aquilo que de mais radical do ponto de vista das seguranças absolutas se possa possuir. E quem mais suposta e pretensamente oferece essas seguranças absolutas são as religiões. Então, na mesma medida em que você vê vários avanços em várias áreas, simultaneamente e paradoxalmente você vê grandes retrocessos numa necessidade enorme de pegar, agarrar, botar raízes numa direção oposta. E você observa isso não de agora. Houve períodos na história da humanidade em que a religião, por exemplo, no século XVI, ela deu uma caminhada em paralelo com renascentismo, com algumas outras coisas, mas durou pouco. Ela se apavora com o novo. Ela entra em crise. Existe quase que um DNA de retrocesso primal, de primitividade na religião. Só conseguem ver segurança naquilo que os remete de volta para as cavernas, para as realidades mais palpáveis e concretas e primitivas possível. E hoje eu vejo, não só aqui, mas é planetário o que se assiste, esse fato de que todo dia tem coisa nova aparecendo tecnologicamente no planeta, na mesma medida em que tem retrocessos políticos, de natureza político-religiosa, de costumes, os mais estranhos, acontecendo da potência mais evoluída militarmente, planetária e economicamente do mundo, que são os Estados Unidos, que se tornaram e vem se tornando cada vez mais um país atrasado, mentalmente retrógrado, completamente rudimentar, tenebroso. Eu já morei nos Estados Unidos. Me dá angústia hoje em dia quando alguém me fala em vamos aos Estados Unidos. Eu digo, não quero mesmo. A América que eu conheci nos tempos melhores dos Estados Unidos nunca foi exatamente uma América completamente coesa. Ela sempre carregou ambivalências extraordinárias. Na mesma medida em que evoluía, é extremamente racista, era e continua a ser, mas ela já foi uma terra de imigrantes, com anúncio
de liberdade. Esse é o país em que você venha como vier, você cresce, você progride. Hoje é um país que odeia tudo quanto a constituiu. A começar do presidente, que o avô dele era um imigrante, casado com uma imigrante atualmente, tem preferência aparentemente por mulher imigrante e odeia os imigrantes, sendo ele próprio um laranja mecânica europeu, nojentamente trágico aquele ser humano. É difícil até caracterizá-lo como humano, mas ele é, não é? Porque é horrível. Aí a gente vê a Europa. A Europa também está lutando para não cair em processos retroativos violentos. E à medida em que você vê também a militarização dessas potências acontecendo, mais você vê concomitantemente o atraso de natureza política e mental e cultural, como na Rússia de hoje, antiga União Soviética, onde eu já preguei no tempo do Gorbachev, algumas vezes no centro de convenção de Moscou, com o governo ajudando a patrocinar a vinda de líderes de todas as repúblicas soviéticas. Eu fiquei 15 dias pregando lá, de manhã, de tarde, de noite, para as lideranças da antiga União Soviética toda, no início da Glasnost. Isso que eu ia perguntar, se já estava começando a abrir. Mas você veja o que aconteceu depois. Há uma vocação intrínseca para o czarismo na União Soviética. Assim como é demais pedir que a China seja democrática. Ela tem 5.000 anos de governos centralizados na figura do imperador. Sim. E não há uma cultura, não há um DNA de democracia na China. Então, a China, por mais que ela tenha um governo de partido único e tudo mais, ela aprendeu, no entanto, um equilíbrio. Ela mantém a raiz cultural, onde não é mais focada e convergente para uma figura única que tem a ver com uma dinastia familiar, como foi durante milênios e milênios, mas ela mantém a mesma psique coletiva da convergência, porque não há 2 partidos nem 3, é um só. E eu tenho dúvida se assim a China poderia ter 2 ou 3 partidos sem virar uma confusão. Então, como tem lugares no Oriente Médio e nos países árabes que não têm a menor vocação para a democracia, que é uma coisa dos gregos para a Europa e depois para os Estados Unidos. E a religião também não tem vocação para a democracia. Quanto mais religioso um país fica, menos democrático ele se tornará. Você vê acontecendo aqui no Brasil. Quanto mais os evangélicos crescem, mais o ditatorialismo, o caudilismo e a convergência para um líder despótico é o que surge como vocação intrínseca. E o Brasil, eu me lembro da orgia democrática que a gente viveu nos anos 80, que foi uma delícia, fazendo uma Constituição que inclusive era muito maior do que a gente, mais moderna do que a própria consciência do povo, e aquela esperança de que o povo fosse evoluir naquela direção e tudo mais. Aí, de repente, cai de paraquedas um ente abjeto, como esse, do qual a gente ainda não se viu de todo livre. Agora, ainda sobrevive. Isso é um perigo. E aí, gostou desse corte? Que tal assistir o episódio inteiro? Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Papo de Subúrbio, espalha pra geral. Vem!